Parashá Toldot, livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 25, 19 até o 28, versículo 9. Haftará Malaquias, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 7. E a Brit Hadashah, o Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 até o 10, versículo 31. Hoje nós vamos estar falando o resumo da primeira e segunda Aliot. Então nós vamos estar comentando o livro de Gênesis 25, versículo 19 até 26, versículo 12, ok? Rebeca, como Sara, ela se acha estéril e ali casou-se com Isaac, né? Vimos na parashá passada o contexto, né, de como foi que Rebeca foi levada até Isaac, como que Deus abençoou, né, e como que Deus elegeu, segundo a oração de Abraão e segundo a fé do Eliezer, servo de Abraão, que foi lá buscar a noiva, que no caso era a prima de Isaac, porque Abraão não queria que seu filho casasse com alguma cananita, né, para não misturar a linhagem, tendo em vista que Abraão passou a bênção para Isaac e Isaac teria que se casar com alguém dentro do contexto de fé para que houvesse a continuidade do processo da promessa do Senhor, ok? Então o Senhor responde, mas isso durou 20 anos. Isaac orou 20 anos para que Rebeca engravidasse. A esterilidade das matriarcas, vemos alguns casos, como Sara, né, que era estéril. Com 90 anos ela engravidou. Vemos a história de Rebeca, que também era estéril, esposa de Isaac aqui. Raquel, também esposa de Jacó, era estéril. Podemos citar aqui também a mãe de João Batista, né, esposa de Zacarias, sacerdote, também era estéril. A mãe de Sansão também era estéril. A mãe de Samuel, Ana, também era estéril. Só que é uma esterilidade com propósito, porque dessa esterilidade vieram bênçãos, né? Quando Deus liberou o ventre dessas mulheres, elas geraram bênçãos, né? Você pega aqui, Sara gerou Isaac, Rebeca gerou Jacó, Raquel, né, gerou a José e a Benjamim. Falamos aqui já, né, que a mãe de Sansão, no caso, que gerou Sansão, a Ana, né, Ana, que gerou Samuel, né, então foram situações de esterilidade que houve propósito divino sobre isso. Então, nós vemos que por intervenção divina nasceram estes homens, né, foram todos homens que nasceram dessa esterilidade que eu citei, e que não foi por força humana. Então há um propósito em tudo. Deus permite na vida do seu povo. Toda dificuldade constrói propósitos do reino. A Rebeca sente que havia uma luta dentro do seu ventre e ela busca a Deus e clama ao Senhor, e Deus lhe mostra que havia duas nações dentro do ventre dela e que o menor seria cabeça sobre o maior, ou seja, o maior serviria ao menor. Isso já veio antes do nascimento de Jacó e Esaú. Vemos no contexto que Jacó é escolhido por Deus como portador da promessa depois de Isaac. A escolha divina é baseada no propósito, não na performance humana, né? Deus não trabalha com a aparência das coisas. Vemos isso claramente quando Samuel vai ungir um rei lá dos filhos de Jessé, e Deus fala ao coração de Samuel para que ele não atentasse para a aparência, porque Deus vê o que está dentro, né? Qual que é a kavaná, qual é a motivação real do coração. E nós vemos aqui no Novo Testamento que Paulo cita diretamente este episódio para ensinar que a eleição divina é soberana, né? Romanos 9:10 nos fala isso, que a promessa avança por meio de pessoas que respondem ao chamado de Deus, não necessariamente por mais fortes. Deus escolhe as coisas fracas, né? 1 Coríntios 1:27, e o reino é invertido. O último será o primeiro, né? Mateus 20:16 também nós vemos isso.
Bom, continuamos aqui no resumo da Aliote. Vemos então o nascimento de Esaú e de Jacó, né? Gênesis 25, 24. Esaú nasce vermelho e peludo, né? O nome dele foi chamado de Edom, associado ao campo. Jacó já segurando o calcanhar de Esaú, simbolizando posse por direito divino, né? Já havia uma pré-determinação de Deus sobre isso. Esaú representa impulsividade e força. Jacó representa a continuidade da aliança. Esaú vende o seu direito de primogenitura em um momento de muita fome, porque ele era um caçador, e Jacó tinha feito um guisado, e ele chegou desesperado de fome, e Jacó viu ali uma oportunidade, porque dentro de uma realidade cultural da época havia possibilidade de se negociar a primogenitura. Então Esaú trata o sagrado como algo comum, despreza a responsabilidade espiritual ligada à primogenitura e, como diz no texto, desprezou Esaú o seu direito, né? Hebreus 12, 16 nos fala que ninguém seja profano como Esaú. Isso ensina que a fé exige valorização das coisas espirituais. Priorizar o imediato leva a perder o que é eterno. Se andarmos por aquilo que é aparente ou pelas vozes das necessidades, certamente nós vamos perder o foco. Vemos na continuidade que vem uma fome sobre a terra, né, onde estava habitando Isaac, como houve uma fome no tempo de Abraão, né, no caso Abraão foi para o Egito, e Isaac pensa em também descer para o Egito, mas Deus o impede, e Deus diz: habite na terra que eu te disser. Então Isaac é chamado a permanecer no lugar da promessa, mesmo em crise. Isso nos ensina a não agir pelo instinto que a necessidade pede, mas confiar em Deus. Yeshua nos ensina sobre buscar primeiro o reino, e todas as demais coisas seriam responsabilidade do Pai em estar acrescentando. Então a obediência, ela traz estabilidade mesmo em tempos de escassez. Deus é suprimento, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, não é? Lá no deserto, 40 anos, Deus deu comida do céu, Deus fez sair água da rocha, Deus cuidou do seu povo, mostrando claramente que estar com ele é não ter nenhum tipo de necessidade que de fato não seja atendida, ainda que não no nosso tempo, ok? Bom, houve uma situação onde Isaac ele acaba repetindo a ação de seu pai Abraão, né? E ali na terra estranha onde ele estava, ele disse ao povo da terra que Rebeca era sua irmã, tendo em vista que Rebeca era muito bonita de aparência, e ele, com medo de o povo de repente matar a ele para poder ficar com a esposa, ele disse que era irmã. A Bíblia mostra homens de fé, mas com falhas reais. A fidelidade de Deus não depende da perfeição humana, mas a promessa. A graça não anula a responsabilidade, mas sustenta o plano apesar das fraquezas, né? Vemos isso em 2 Coríntios 12, 9. E Deus continua operando através de pessoas imperfeitas, né? Hebreus 11 nos fala isso. E na continuidade, Isaac planta naquela terra de estrangeira e ele colhe 100 vezes mais. O Senhor o abençoou. Pensemos aqui que ele estava na mesma terra dos estrangeiros, era a mesma chuva, com certeza era a mesma semente, porque Isaac não tinha de onde adquirir, né? Tudo era igual. A mudança, porque Isaac teve muito mais colheita do que os outros, foi que o Deus era diferente. O Deus de Isaac não era o mesmo Deus dos estrangeiros onde ele habitava. Então a prosperidade ocorre em um tempo de fome, né? A bênção não depende de circunstâncias. Isaac vive um milagre agrícola que confirma a fidelidade divina. Jesus usa também essa expressão 100 por 1 na parábola do solo fértil em Mateus 13, versículo 8. Então, nós vemos que a promessa divina vence a esterilidade. Pegamos aqui um resumo para nós fecharmos nosso comentário das primeira e segunda aliote desta paraxá. Deus escolhe segundo os seus propósitos.
espiritualidade exige valorizar o que é santo. Número 4, a obediência traz proteção. Penúltimo, Deus age apesar das falhas humanas. Quem semeia no lugar que Deus manda, colhe com abundância. Terminamos dizendo, não basta saber ou conhecer, mas praticar, como que provando para si mesmo que de fato amamos ao Senhor e que de fato fazemos parte do seu reino. Fora isso, é apenas engano e religiosidade e vida sem propósito espiritual. Que o eterno Deus abençoe a tua vida e nos vemos na próxima Aliote. Shalom a todos.